salve rapaziada, beleza? Cara, hoje, dia 20 de novembro, o dia que tá saindo esse vídeo, claro, né? Você tá assistindo ele no dia de lançamento. Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Quem acompanha o canal há algum tempo aí, já sabe que eu sempre gosto de tocar nesses assuntos de rock misturado com política, metal com política, hardcore, enfim. E isso engloba também, claro, o nosso relacionamento com problemas como o racismo. Existe racismo na cena do metal e similares? Qual é a importância dessa data? É algo básico do metal, do rock, ajudar a combater o racismo? Enfim, para responder essas perguntas com um pouco mais de propriedade e conhecimento de causa, eu convidei o Antônio Carlos, que é professor e já fez parte de alguns outros vídeos um pouco mais antigos aqui do canal, e chamei também a Helena e o Loury, que são integrantes do coletivo Preto no Metal. Então, antes da gente ir em frente aí no bate-papo com eles, eu quero que vocês pausem o vídeo agora, antes de assistir a nossa conversa aí, e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Se há relação, sim, se o metal, se o hardcore, se o rock precisa combater o racismo, se faz parte, se não faz, se não tem nada a ver. Deixa a sua opinião aí nos comentários. E não esquece também de deixar o like aí para fortalecer meu trampo aqui no YouTube, se inscrever se ainda não é inscrito, toda aquela ladainha que vocês já conhecem, e vamos que vamos! Salve rapaziada! Pô, em primeiro lugar, valeu aí vocês do Preto no Metal aceitarem o convite de trocar essa ideia com a gente. Valeu, Antônio. O Antônio, quem acompanha o canal faz algum tempo aí, ele já apareceu, né, nos vídeos um pouco mais antigos aí, e tá sempre ali nos bastidores, a gente trocando mensagem, trocando figurinha, trocando link. Ele tá sempre aí por trás também do conteúdo do canal, de forma, às vezes, até mesmo bem direta. Cara, eu queria que a gente começasse assim, primeiro, a gente fazendo uma pequena introdução mesmo de vocês. Primeiro a Helena e o Loury, né, falando sobre o Preto no Metal, como surgiu o coletivo, qual foi a motivação por trás do surgimento do coletivo. E aí, depois que vocês terminarem de dar essa introdução aí, o Antônio fala um pouquinho também do som que ele curte, do tipo de som que ele curte, a área que ele atua, como que ele vê, porque já adiantando um pouco, o Antônio ele atua numa área que mescla tecnologia e educação. Então, a gente consegue ter uma visão um pouco mais técnica e mais incisiva sobre essa cultura, né, que está ali, entendeu? Então, não adianta. A gente precisa também desse lado um pouco mais de dados, né? Que nem o Monark já se ferrou, né, com os dados. Então, a gente precisa de dados também que são bem legais aí. Então, começa aí, Helena. Vai, primeiras damas. Então, o prazerão é nosso de estar aqui, dessas portas estarem abertas para nós, assim, prazerão mesmo. Meu nome é Helena, você pode me chamar de Lele, de Helena, fica aí a critério de vocês. Agora, integrante do Preto no Metal, também tenho a minha página Afro Headbanger. Sou estudante de biblioteconomia, formando agora, ainda bem. Sou estudante de pedagogia também pela Universidade de Cruzeiro do Sul, vou me formar, se tudo der certo, meio do ano que vem também. E aí, o que acontece? Sou muito fã da música extrema, obviamente, de vários outros estilos, mas principalmente de metal, de tudo que envolve metal, muito fã de new metal, por incrível que pareça. Sou muito fã também de punk rock, de hardcore, crust, tudo que esteja nessa pegada aí também. E a Red Banger surgiu mais ou menos ali na mesma pegada do Preto no Metal, algumas poucas divergências de conteúdo mesmo, de diferenças de conteúdo que a gente produz, e porque a Red Banger está muito 100% voltado para essa questão de raça no meio do metal, e o Preto no Metal já tem uma visão mais ampla, né, uma visão mais progressista, de esquerda, sobre todas as questões, inclusive a questão de raça dentro da música extrema, do metal. Pô, da hora demais. O lance do new metal é mais um motivo para você se sentir em casa, então, né? Porque é um estilo que eu falo sempre no canal, hein? Odiado por muitos. Então, galera, salve, boa noite para todos aí. Obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia com vocês, com a galera. E por parte do Preto, cara, o Preto surgiu de uma maneira muito despretensiosa. Na verdade, através de uma brincadeira numa postagem no Facebook, que a Indy, que é a nossa fotógrafa e uma das idealizadoras do projeto, fez
uma postagem um dia e de brincadeira surgiu a oportunidade e a ideia de fazer um ensaio fotográfico com pretos aqui da cena do metal no Rio Grande do Sul, basicamente em Porto Alegre. E quando a gente achou legal a ideia, porque realmente é uma coisa que a gente nunca tinha pensado, nunca tinha visto nada semelhante, a gente começou a entender a dificuldade que a gente teria em reunir essa galera para poder fazer um ensaio. A gente começou a pensar, tá, mas quem que a gente ia chamar? Quem vocês conhecem que são preto e tocam metal aqui na cena de Porto Alegre? E aí a gente começou a ter dificuldade de pensar em nomes, cara. E aí a gente começou a se dar conta de que realmente é uma coisa que bateu forte, assim, essa questão da representatividade. E aí a gente começou a entender que é uma coisa que acontece muitas vezes velada na cena, né? A questão dos preconceitos, né? A galera que é preconceituosa e muitas vezes nem se dá conta porque repete aquelas questões do racismo estrutural, do preconceito que está enraigado, que vem desde o condicionamento de pensamento que vem desde gerações passadas. Então, a gente começou a entender que isso é legal de debater, é legal de trazer à pauta essas questões do preconceito, combater, né? Isso para que a gente tenha uma cena mais inclusiva. E aí a gente começou, cara, a produzir conteúdo, a gente fez de fato o ensaio fotográfico, conseguimos fazer exposição de fotos, ficou bem legal, tem várias coisas acontecendo, tentamos fazer várias coisas, mas a pandemia não deixou, então a gente acabou voltando também as forças e as energias mais para postagem de conteúdo nas redes sociais. E a gente tem recebido um feedback bacana, assim, da galera que tem curtido, tem se identificado com a proposta, tanto de falar sobre representatividade, quanto de tentar combater aí as mazelas da cena, porque a gente sabe que ela vem ficando cada vez mais enxuta, né? Vai se enxugando, a galera vem parece que vai perdendo o tesão de frequentar o rolê, de estar junto, de debater, e aí a gente quer combater isso, cara, porque o importante é que a gente tenha uma cena inclusiva, que a galera se sinta abraçada por um cenário que não vai discriminar, que não vai excluir, que não vai segregar, né? Mas a gente precisa entender também qual é a ideia da galera, né? Tem uma galera que a gente não quer estar junto, não, porque tem umas ideias meio tortas. Mas essa galera cai de paraquedas, né? O importante é a gente saber que o cenário em si é um ambiente, ou deveria ser um ambiente mais inclusivo. Pô, da hora demais. Da hora demais, Rodrigo. Valeu, mano. Antônio, manda aí, mano, sua apresentação. Mostra para o que você veio. Pessoal, primeiramente, muito obrigado por me receberem aqui. Prazer poder conversar e aprender com vocês. Eu sou o Antônio Nascimento, sou professor, trabalho com educação aplicada junto ali com tecnologia. E é engraçado porque no começo desse ano eu comentei com o Leonardo que eu tinha colocado uma meta de escutar uma banda nova por semana com pessoas pretas ou com a grande maioria de pessoas pretas. E eu cheguei na metade do ano, ali 20 semanas, e não encontrei mais bandas. Olhando para o universo do metal, olhando para o universo do rock progressivo, do rock clássico, foi muito difícil encontrar essas informações, né? Então, acho que é legal até a gente levantar um pouco disso, de um gênero musical que vem do blues, que é a música negra, e hoje ele acaba se tornando majoritariamente branco. O que pode ter acontecido no meio desse processo, globalmente falando, que acabou diferenciando um pouco das origens, né? Eu acho que quero aprender e conversar, debater aqui com vocês hoje. Acho que a gente tem muita coisa para falar. Pô, da hora demais. Cara, eu acho que para a gente começar, claro, né, o grande intuito desse encontro, e as pessoas estão vendo que esse vídeo estreou no dia 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra, enfim. E eu queria saber um pouco de vocês. É claro que é muito mais um caráter de reflexão do que de cagar regra ou não. Primeiro do pessoal, claro, do Preto no Metal, depois o Antônio Carlos também vem, a gente vai se atropelando aqui, faz parte do jogo, mas eu queria que você, Helena, começasse falando um pouco o que você acha dessa data, porque, claro, né, que como tudo, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, ainda mais com movimentos de extrema-direita, aumentando cada vez mais, ganhando cada vez mais força, não só por conta disso, mas também por conta da voz que as pessoas têm na internet. Muito se fala que é problematização e é mimimi, e que
a existência a representatividade que teria essa data faria parte disso, que não é necessário, né? Por que não tem o dia do orgulho branco, aquela conversa toda? Então, eu queria que vocês refletissem um pouco e se vocês acham que sim ou não essa data é importante ou o quanto ela é importante. Manda aí, Helena, para a gente. Então, eu vejo essa data como uma culminância, né, do que a gente faz tanto no Preto no Metal quanto na Afro-Residência. Eu vou focar aqui no Preto no Metal, porque a gente está representando aqui. É uma culminância de tudo que a gente faz, né, de mostrar para a galera, olha, então, é por isso que assado que essa data é importante, porque a gente fala de representatividade o ano inteiro, são pessoas pretas falando de metal o ano inteiro, são pessoas pretas numa posição de fala o ano inteiro, de passar conteúdo, né, o ano inteiro. E o dia 20 vem como, igual eu falei, essa culminância da gente mostrar, galera. A gente precisa ainda bater na tecla, em pleno 2021, que pessoas pretas produzem conteúdo para além do racismo, que pessoas pretas também falam sobre o racismo, que é interessante vocês, é mais do que necessário vocês ouvirem pessoas pretas falando sobre racismo, sobre as várias outras, né, questões que envolvam o racismo. Então, é um momento da discuta, é um momento mais do que necessário de discuta, de você ouvir pessoas pretas falando do porquê dessa data. Ela não existe por um acaso. Vamos homenagear os pretos porque eles são melhores, porque... Né? Não é isso. Porque na cabeça de muita gente ainda tem esse estigma de, é poder preto, o preto quer ser melhor, não sei o quê. Parece meio bobo falar desse jeito, meio exagerado, mas não é, sabe? Não é, é até muito real, principalmente, como você falou, Léo, sobre essa ascensão da extrema-direita, desse boom de fake news aí, 2022 chegando, né, que a gente sabe que é ano de eleição. Então, mais do que nunca, a gente tem que fazer essa conscientização, principalmente no meio do metal, né, que a gente comentou aqui, que é um meio, a gente querendo ou não, dominado por principalmente homens brancos, cisgêneros, héteros, enfim, todo esse que a gente fala patriarcado dentro, é um recorte da sociedade, a gente querendo ou não, né? E assim como a sociedade é branca, patriarcal, etc., o recorte dela também, infelizmente, vai ser assim também, vai ser bastante, um meio não tão inclusivo como a gente queria que fosse. Então, antes até do Lori entrar aí falando um pouco sobre a importância da data, eu, em alguns vídeos aí que eu já fiz, que eu pincelo um pouco o tema, eu sempre gosto de deixar bem claro que as pessoas... A questão não é que a gente queira que as pessoas enxerguem o metal como um movimento preconceituoso. Não é isso. A questão é que o metal, enquanto movimento, ele é um recorte da sociedade, assim como vários outros recortes. Então, se há racismo estrutural na sociedade, vai haver no recorte, que é o metal também, né? Então, fala aí pra gente, Lori. Então, o que você acha um pouco da importância dessa data aí? E manda pau. Bom, cara, eu acho que o 20 de novembro, para nós, e eu acho que deveria ser, de uma maneira geral, encarado como um símbolo, né? Ele tem um simbolismo de reconhecer a importância, a necessidade de igualdade, de combater a opressão, de falar a respeito das mazelas que a gente encontra ainda, como você colocou, faz parte de um recorte de uma sociedade como um todo. Então, essa sociedade é uma sociedade ainda preconceituosa, ela é opressora com quem tem pouca grana, ela é opressora com o preto, e além dessa questão de, é importante que a gente chame a galera preta não só para falar de racismo, de combate ao racismo e preconceito, mas para falar de outras coisas, para inserir a imagem do preto nas esferas da sociedade. Eu acho que esse é o objetivo final dessa reflexão do dia 20, de fazer com que a gente torne a presença preta normal, que a gente normatize olhar para o lado e ver um preto juiz, a ver um preto CEO de uma empresa, a ver um preto na frente de uma banda de destaque, em qualquer cenário, em qualquer estilo, no mainstream. E aí, para que não se torne mais aquela coisa, olha que legal, uma Barbie preta, olha que legal, o cara daquela banda ali é preto. Não, cara, é para que seja normal, porque em termos de volume, de número, a gente é muito representativo. A questão é que a nossa representatividade está na base da sociedade, está no alicerce, e que não ganha destaque, que é oprimido, que é massacrado, que é macerado todos os dias pela máquina do Estado, pela máquina da opressão do capitalismo. Então, sem querer, né, pregar ou
colocar bandeiras e militar. A gente entende que vai muito além da questão do cenário underground, é uma questão de vida, da sociedade como um todo. A gente vive num momento em que as pessoas estão começando a dizer basta, a dizer chega, né? E isso não significa que queiram privilégios, que queiram ser diferenciados e queiram ganhar benefícios que outros não mereceriam. A gente só não quer é que entenda-se que o preto é inferior e que ele não mereça estar, ou quando ele está, é uma coisa de destaque. Nossa, né, virou o preto do ano porque ele é o CEO de uma empresa. Não, cara, tinha que ser normal como se fosse qualquer outro, um asiático, um índio, um branco, mas o branco já está há muito tempo, né? Então as pessoas não entendem essa questão do privilégio, né? Quando a gente fala de representatividade, de reconhecimento, de orgulho negro, né? Que a galera ainda combate, se eu vestir uma camiseta 100% branco, vão me chamar de racista, né? E eles não conseguem entender o peso que existe nesse tipo de declaração, né? De ter orgulho de algo que sempre foi considerado inferior, de ser considerado feio. E o que a Helena falou é interessante porque nessa questão do rock and roll, o embranquecimento do rock and roll veio nessa coisa de transformar num produto, né? De tu começar a transformar o artista num ídolo, de ser adorado, né? Então, a imagem que as pessoas queriam comprar não era de uma pessoa preta. Eles queriam comprar uma imagem que fosse bonita, ter um pôster, que a sua filha fosse bonita, ter um pôster no quarto com Elvis Presley, né? Não com Chuck Berry, não com a Sister Rosetta. Então a gente vê isso, né? Essa questão de transformar aquilo que sempre foi taxado como feio em algo bonito também. Ver esse valor, entendeu? Entender que não tem que ser diferenciado, que não tem que ser diminuído, desvalorizado, inferiorizado. E essa questão do 20 de novembro, na minha concepção, é de dar o empoderamento necessário para a gente perceber que a gente precisa normalizar a presença e não mais considerar uma coisa diferenciada, né? Não ter uma categoria diferenciada, né? A galera gosta de usar o Morgan Freeman como exemplo dessa questão, né, de combate ao racismo, como se... Inclusive, ele já disse que mudou o pensamento, né? Essa coisa desse vídeo antigo que divulgam aí, dizendo que, né, que a galera usa como exemplo, não, se parar de falar de racismo, né, ele some. Ou não é só um mês de consciência negra, né? Por que vão resumir a minha história a um mês? Não é por aí a questão. A questão é muito mais ampla, muito mais enraigada, muito mais séria de ser tratada. Mas, na minha concepção, eu acho que é mais uma questão de reflexão. A gente precisa caminhar para esse objetivo final, que é normalizar a presença preta em todas as esferas para que isso não seja mais uma coisa de causar espanto nas pessoas, né? Eu acho que é por aí, mano. O animal, mano. Legal. Como eu já tinha dado a deixa ali e vocês deixaram ainda mais claro, antes até do Antônio começar aí, é isso, né? Eu acho que é trazer a reflexão mesmo, seria o papel dessa data, da representatividade que ela traz e tal. Antônio, fala aí pra gente então, mano, o que você acha dessa data, a importância dela e como que você enxerga isso dentro das estruturas, talvez, da educação, né, no Brasil. Não, a gente está, claro, aqui focando mais em música, só que eu acho que faz tudo parte de um ciclo, né? Então, solta o verbo aí, meu amigo. Beleza. Eu acho que só complementando o que eles já comentaram, acho que é importante trazer um pouquinho de contexto histórico dentro disso. Quando a gente fala do 20 de novembro, a gente está tomando como base essa data, que é, em teoria, a data de morte do Zumbi dos Palmares, né, que foi um dos maiores líderes pretos que a gente teve no Brasil e que lutou pela libertação do povo. E é muito complexo quando a gente fala dessa questão de é mimimi, ou vocês estão indo além, não é necessário isso, por que não existe racismo contra branco e coisa do tipo, porque isso está tão enraizado dentro da nossa sociedade que muitas pessoas elas falam que é mimimi porque elas sequer têm consciência sobre todo esse processo, né? Durante ali o Iluminismo, século XVIII, XVII, a gente tem um apelo muito forte e esse movimento de colonização a galera da Europa saindo para pegar outros continentes muito forte, e existem filósofos como Hegel que dão declarações falando que a galera da África, os pretos, são uma raça inferior. E existem pesquisas que são financiadas por diversas instituições para provar cientificamente que o crânio, o cérebro e diversas coisas das pessoas pretas
cientificamente eles eram inferiores à raça branca. Então, a partir daquele momento, se cria essa separação entre raça mesmo, e existem alguns livros que abordam o surgimento disso dentro dos Estados Unidos também, né? Mas é muito maluco, porque quando a gente fala do metal, do rock, a gente pensa muito em Inglaterra e Estados Unidos, né? Quando a gente fala da quantidade de escravos e a distribuição dos escravos na América como um todo, só 5% dos africanos foram para os Estados Unidos. Os outros 95%, Caribe, América Central e América do Sul. Então, nos Estados Unidos, quando a gente olha, o movimento negro ele é naturalmente marginalizado. Quando o blues surge, quando o jazz fica muito forte, ele é essa música que vem do gueto, que vem como uma forma de se colocar como algo importante dentro da sociedade. Né? Como eles se mostrarem como eu também faço parte disso, eu não sou inferior a vocês. Aqui no Brasil, 54% da população é composta por pessoas pretas. E a gente se acha a minoria. Então, é um problema muito grande para abordar, não dá para a gente fechar a discussão dentro disso, dentro de alguns minutos, mas a maneira como a gente escuta música também é influenciada por esses meios e essas pessoas, como a Helena comentou, que estão no poder, né? A gente precisa normalizar isso, e quando a gente fala dessa busca de igualdade, tem relação também com a busca de equidade, que é não simplesmente oferecer as mesmas coisas para pessoas diferentes, mas oferecer coisas diferentes a essas pessoas para que elas tenham a mesma condição de luta. E é por isso que a gente luta tanto por cota racial e a gente acredita que esse é o movimento para ter uma equidade dentro da sociedade e fazer com que mais pessoas pretas, mais pessoas pobres tenham acesso à universidade, por exemplo. Então, não é simplesmente dar as mesmas condições. Algumas pessoas, historicamente, elas já nascem em desvantagem. Não tem como a gente negar isso. Então, quando a gente fala dessa equidade social, racial, a gente precisa considerar e dar um pouco a mais para certas pessoas, para que a gente consiga suprir um pouco desse gap cultural e social que tem aí, aqui no Brasil, por volta aí de 500 anos, né? Então, o tema é complexo. Pô, legal, mano. É isso. Eu acho que o que pode acabar surgindo nos comentários posteriores aí, né, a postagem desse vídeo, pode ser algo similar ao que acontece quando a gente fala de que tem que ter rock, tem que ter política no rock, tem que se mesclar, porque, tipo assim, para muitos, assim como nós, parece até meio lógico, né? O que deveria ser, né? Que sim, faz parte, está nas raízes, deveria ser indiscutível. Mas, como precisamos deixar claro aqui na internet, assim como o rock e o metal, você pode até não achar que ele tem o dever de se mesclar ou de se misturar, enfim. Agora, você não pode ir contra o fato de que ele, pelo menos, pode falar sobre isso, né? Se o metal, se o rock pode falar sobre dragõezinhos, espadas, castelos, fadas e tal, por que não pode falar sobre política? E, ao mesmo tempo, está meio inserido ali, né, na política e tal, mas também essa questão do racismo. E eu falo, puxando isso um pouco para o lado de que por que nós precisamos, enquanto movimento, enquanto fazer parte aí do rock, do metal, enfim, hardcore, por que nós precisamos levantar essa bandeira? Por que nós precisamos combater? Aquela velha premissa já, né? Que não basta ser... não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, né? Você tem que ajudar a combater. Então, eu queria que, primeiro, aí, a Helena comentasse um pouco sobre isso, do porquê que você acha, Helena, né? Naquela da gente tem que deixar claro a parada, por que você acha que é sim papel do metal, do rock, do hardcore, enfim, enquanto movimento, combater o racismo? Principalmente pelo que a gente está falando, né? Primeiro, pelo movimento ter surgido, as raízes dele serem marginais, né? Isso aí é indiscutível, não tem brecha, é um movimento marginal, o rock é marginal.
Segundo, porque tudo o que você faz ou deixa de fazer é político. Você se posicionar, você não se posicionar, você se omitir, é político. Não é só ir lá na urna, apertar os 3 numerozinhos e deixar o pau torar. Não. Isso não é só isso que é política. A galera confunde muito, ainda tem muito essa visão estigmatizada que política é só você lá votar em deputado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. O jeito que você fala com uma pessoa preta é político. O jeito que você contrata essa pessoa preta, essa mulher, uma pessoa trans, é político. Então, assim, se você contrata uma mulher, uma pessoa trans, uma pessoa preta, é político. Bem, então, tudo que você vive dentro da sociedade que você está inserido, o jeito que você lida nessa sociedade é político. Então, o metal não seria diferente, né? O metal, por exemplo, vamos considerar que você produz um evento, é dono de uma casa de eventos, e, sei lá, 20 anos de casa, banda branca, banda com gente branca, o tempo inteiro, nesses 20 anos. E aí chega uma pessoa, sei lá, várias pessoas pretas frequentando o evento, e uma delas tem um tique. Tem só pessoa branca nesse evento. Uma hora vai incomodar, uma hora a ficha vai cair do porquê que essa pessoa não está sendo acolhida naquele espaço, do porquê que aquele espaço, talvez de uma maneira velada, está sendo tá excluindo essa pessoa preta. E aí não só a pessoa preta, mas a gente foca aqui, né, por conta do momento, né? Então vai cair a ficha uma hora, vai incomodar uma hora, foi pelo menos o que aconteceu comigo também. Por que essa pessoa branca? Porque a gente trata isso como normal, né? A gente trata isso como normal, a gente tá enraizado na gente. Por mais que, por exemplo, eu esteja lutando aí contra o racismo, sei lá, talvez a minha existência toda, mas de fato agora, depois dos meus 15 anos que eu fui sacar de fato que a ficha vai cair de fato, ainda existem coisas na minha cabeça que eu trato como normal, mas não deveriam ser. Por exemplo, pessoas brancas nascendo. Eu ainda tenho essa visão de que, às vezes, né, a pessoa não quis ser uma pessoa preta, mas não é assim. Tem gente preta, igual eu falei com você, tem gente preta sempre produzindo algum conteúdo sobre alguma coisa. Basta a gente garimpar e procurar, igual o Antônio estava até falando sobre a dificuldade em achar bandas pretas, né? Sim, testado e aprovado por mim mesma, porque é foda. Igual, por exemplo, um garimpo que a gente faz ali para achar a banda preta. No Brasil, então, bicho, aí o preço fica mais afunilado, sabe? Depois você tem um vídeo na Afro Red Bang fazendo esse questionamento do porquê que existem várias bandas fãs de hardcore, crust, nessa pegada mais rasgada, com pessoas pretas, com integrantes pretos, ou bandas todas pretas, nesse lado funk, e não tanto no lado mais lírico, no lado mais melódico. E aí, depois vocês dão uma olhada nas respostas, que eu fiquei bem pensativa sobre isso. A galera falando que o funk é político na sua essência, né, marginalizado na essência, então acaba casando com a situação de várias pessoas pretas. Uma cantora preta de metal sinfônico comentou lá também sobre o quanto que a parte sinfônica do metal é elitizada, sabe, bem classicista mesmo, bem coisa de elite, né? E a gente sabe que a maior parte da população brasileira preta é pobre, gente, né? Querendo ou não, é uma realidade triste. Então, como é que uma pessoa preta vai ter acesso a se formar em canto, a entrar naquele mundo do canto, sendo que custa, sabe-se lá quanto para você ingressar nesse meio, né? A gente está num momento que a gente está vendendo almoço para comprar a janta, quase que literalmente, ou literalmente, né? Então, como é que vamos dar um luxo de entrar num movimento elitizado desse, né? Sendo uma pessoa marginalizada, uma pessoa preta, pobre, né? Então, é bem por esses erros, a gente começar a questionar, a gente entender esse questionamento e ver a importância desse questionamento, igual eu falei sobre o punk ser propenso a ser preto, mas o lírico não. Determinados espaços, até fora do metal mesmo, o hip hop, por que ele é majoritariamente preto, mas a bossa nova, que também tem raízes pretas, por que deixou de ser um movimento preto, né? Igual eu falei no início, a quem esse embranquecimento interessa, a quem essa elitização de determinados movimentos interessa, né? Igual a gente pagava, por exemplo, sei lá, R$10 no ingresso,
E pobre conseguia consumir isso até pouco tempo atrás. Agora a gente paga, sei lá, R$ 50 no ingresso, isso jogando, né, bem mais ou menos aí. E aí o pobre já não consegue consumir, né? Então, a quem isso interessa? Por que isso está acontecendo? São esses pequenos detalhes que a gente tem que questionar. Lori, cara, além dessa questão aí que a Helena chegou a tocar, que por questões de acesso mesmo, né? Grande parte da população preta é uma população pobre, consequentemente tem menos acesso, claro, a uma educação musical, a instrumentos, a cultura, a tudo isso. Além disso tudo, eu queria que você também refletisse, incluindo isso que ela já disse, mas também algo que pode ser até um pouco polêmico para alguns, mas que eu acho que é simplesmente realidade. A gente sabe muito bem que existe o racismo, o neonazismo, atrelado muitas vezes de forma tangível, geralmente a movimentos de música mais extrema. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente aí dentro da sua experiência na cena e tal, o quanto isso para você é real, faz sentido, atrelado também a esse fato da dificuldade de acesso da população preta à cultura, a instrumentos e à educação musical. Manda aí, mano. Então, Léo, na verdade, essa questão envolvida com a música extrema e, né, os modos de pensar extremos, principalmente essa questão de neonazismo, supremacia racial, eugenia e essa história toda, que também está atrelada, talvez não em tanto grau, mas também está atrelada a esse culto que existe agora, que sempre existiu, mas em menor grau e hoje em dia é bem difundido, a cultura nórdica, né, a cultura europeia, que aqui no Brasil e na América Latina a gente tem um costume muito grande de consumir isso de forma efusiva, né? E aí a familiarização com os termos, com os deuses e com a cultura e tudo mais fez com que as pessoas pensassem mais nisso, né? Cultuassem mais, falassem mais a respeito, fossem mais atrás de conteúdo a respeito dessas culturas. Então ignorar isso é um erro, porque é um fato, né? Existe muito, principalmente porque as pessoas tendem a confundir muito conceitos, né? Como a Helena falou, como a galera não consegue entender o que é política em si e acha que a política é, de uma maneira simplista e limitada, é somente levantar a bandeira de um partido ou ir lá votar em determinado candidato ou em determinada legenda, né? Não se dão conta do quanto a nossa vida no cotidiano, nas coisas mais simples, elas são políticas também, essa questão envolvida com a questão da liberdade de expressão. Então, muitos no metal usam isso como argumento para dizer que o artista, na sua teoria, teria o direito de falar sobre o que ele quer, né? E ele pode também usar terminologias, simbologias, de uma maneira em que eles disfarcem essa real intenção, que é falar sobre supremacia racial, sobre eugenia, sobre inferiorização de certos povos ou de certas castas da sociedade, de certos gêneros ou de orientações sexuais, enfim, preconceito em geral, né? Então a galera confunde hoje muito essa questão de ter direito de falar sobre o que quiser, usando como argumento para poder destilar seu ódio, para poder destilar seu preconceito. Isso é um fator muito grande, cara. Apesar de não ser muitas vezes visível para quem está ingressando na cena, porque a galera gosta de acreditar naquela questão de irmandade, né? Somos todos irmãos, brothers of metal. É muito bonito no discurso, né? Mas quando a gente vê uma realidade, como a Helena colocou ali, do custo que é para tu inserir uma pessoa numa cena underground, por mais underground que seja e seria, na sua teoria, autossustentável, existe um custo para isso, demanda uma certa qualidade de vida, um certo poder aquisitivo para tu poder comprar ingresso, para tu poder, inclusive, apoiar as bandas underground, comprando material, camiseta, indo ao show e tudo mais. Então, isso é um fato que não pode ser ignorado, junto com o fato de que existe muito preconceito. E esse preconceito, muitas vezes, é velado, né, disfarçado de paganismo, né? Muitas bandas de black metal são descaradamente racistas, mas usam o argumento de serem pagãs. Não, a gente cultua os deuses pagãs, a cultura pagã, e aí disfarçam aquela simbologia que a gente sabe a origem, ou que foi distorcida e apropriada, né, pelos supremacistas, como algo como é simplesmente uma cultura pagã, somos adoradores do Deus Sol,
que bonito. Mas, na verdade, aquilo ali é um disfarce descarado para poder continuar pregando as suas ideias distorcidas sobre supremacia de uma maneira que ninguém vai incomodar eles. Então, acontece isso também com a questão de falar sobre política no som. Então, eu quero acreditar, Léo, que existem duas vertentes aí, tá? Uma galera que se relaciona com a cultura de uma maneira em que não entende ou não quer entender a mensagem por trás das letras, e é um direito seu. Cada um consome a cultura de um jeito que quiser, consome a música do jeito que quiser, a arte do jeito que quiser. Tem pessoas que vão para a balada para dançar, pagam o ingresso para estar na balada, dançam e não fazem nem ideia de que estão falando nas letras, ou não fazem nem questão de fazer ideia. Querem é se divertir. Assim pro metal. O metal, o cara quer lá bater cabeça, quer ver o cara cantar, quer ver a banda tocar, mas não quer parar e refletir, ler a letra, entender o que está por trás daquilo, daquela ideia. Então tem uma galera que torce o nariz quando a gente fala sobre mensagem nas letras, justamente porque a relação que elas têm com a cultura e com a arte não chega a esse nível de aprofundamento. É um direito seu. Ninguém precisa consumir arte de uma maneira que vá trazer conteúdo e que vá fazer a pessoa refletir. Isso que muitas vezes também a galera acaba não respeitando, né? Ah, mas como assim, cara? Tu ouve o som e não presta atenção na letra. Cara, se o cara quiser ouvir o som e não prestar atenção na letra, beleza. O que muitas vezes acontece é que eles reclamam que as bandas falam sobre política quando a política não lhe agrada, quando as ideias progressistas não lhe agradam. Só que o contraponto não existe. E aí tu tenta procurar na história as bandas que defendem, por exemplo, os ideais de direita. Talvez, cara, o que a gente possa citar, e talvez não seja tão escrachado, assim, tão explícito, é o imbecil lá que foi preso lá, invadindo o Capitólio lá do Ice Duff. Eu fiquei sabendo que tem letras dessa banda e discos que meio que homenageiam a galera dos confederados lá nos Estados Unidos e tal. Então, talvez isso seja um exemplo de como seria o contraponto daquelas bandas. O que seria o contraponto, por exemplo, do Rage Against the Machine? Né? O que seria o contraponto de uma banda como Ratos de Porão? Eu não encontro. Se tiverem exemplos e quiserem comentar aí depois, cara, me mostrem bandas que geram conteúdo que é de direita ou de extrema direita, ou que falam sobre um ponto de vista político que seja contrário ao progressismo, para a gente poder entender, né, que é direito de cada um defender o ideal que quiser. E é direito também da pessoa se alienar a isso, a querer consumir a arte e a cultura de uma maneira superficial e que atenda às necessidades dela, que é diversão. Concordo com tudo que você disse e digo mais ainda. Eu, na verdade, ali quando eu era moleque e tal, eu conheci, né, o rock and roll, metal, tal, através de tios, de primos, de amigos e tal. Agora, a parada foi bem mais transformadora mesmo quando eu conheci bandas como Rage Against the Machine. Porque eu via ali muito mais do que só barulho ou só diversão, assim como você disse, claro que não é nada, não há nada de errado. E quem quer só ir colar no show, tomar uma, ficar de boa ali, agitar e foda-se, beleza. Agora, não dá para se negar que existe um propósito político e social muito forte no metal, no hardcore, no rock and roll, enquanto estilo de vida, enquanto movimento social, por conta de que está nas raízes, né? Como a gente já comentou aqui, principalmente no caso de bandas como a Rage Against the Machine. E eu acho que assim, não há muito essa visão. Isso não só Brasil, tá? Você pega os vídeos aí do Wacken Open Air, de festivais gringos e tal, você vê que grande parte do público ali, às vezes, não está nem muito incluído no rolê. Tipo, uma galera com umas roupas meio aleatórias e tal, tá ali pela diversão mesmo e tal, e já era, sacou? Né? Entra de novo nessa seara aí de que, tudo bem, você quer ir lá só para se divertir. Só que o ponto é que não há como se negar que existe sim essa importância e essa relevância, né, no metal, no rock, enquanto movimento político. Aí eu quero que o Antônio Carlos comente um pouco mais sobre isso, num caráter de que... eu lembro muito bem na faculdade, cara, eu me formei em 2011, e eu lembro perfeitamente de um professor bem velhinho que eu tinha, de criação publicitária, que eu me formei em publicidade, que ele falou assim que no Brasil nós éramos analfabetos em imagem. O que ele queria dizer com isso é que falta para a gente uma educação imagética. Tudo bem, você é alfabetizado, você sabe ler, escrever e tal, mas você liga a TV
e você não consegue interpretar aquelas coisas que estão passando ali. Por isso, né, por esses motivos, que a TV aberta, que ainda resiste, em suma, lixo. É só reprodução de coisas, de sangue, de bunda, de coisas que a gente quer ver para ter motivo para entrar publicidade ali no meio, né? E por que eu falo isso, dessa questão da educação imagética, né? Somos analfabetos de imagem também, não só analfabetos de letras e números. Porque eu acho que um pouco da causa da galera não enxergar ou ter esse preconceito de querer enxergar o rock, o metal como um movimento político e social, é porque eles não foram educados para isso, de certa forma, e não dá para julgar, não dá para... Porque assim, nós fazemos parte dessa massa, sacou? Nós nos diferenciamos porque nós somos atrás do conteúdo, a gente foi atrás, porque se fosse pelo seguir a maré, nós seríamos só mais um, tá ligado? E não é nada de errado, né? Tipo assim, somos condicionados a isso. Então, eu queria que o Antônio não se prendesse a isso, claro, mas discutisse, refletisse um pouco sobre essa questão educacional mesmo, né? O quão seria legal nós termos aulas direcionadas mais à cultura, mais à criatividade, e se você acha, Antônio, que isso ajudaria sim a nós interpretarmos de forma não correta, mas talvez de forma mais reflexiva, né, o metal, o rock e os artistas. Manda, mano. Complexo, hein? Quando a gente fala do sistema educacional brasileiro, a gente está falando e olhando para a galera, né, que curte rock, a galera ali que talvez nasceu nos anos 60, 70, 80. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem que lembrar que até meados dos anos 80, quem estava estudando dentro de um regime militar de direita, né? Então, ditadura, existem ditaduras de esquerda também, como é o caso de Cuba. Não estou falando que só tem ditadura. Por favor, que fique bem claro, né, cara? Foi mal. Tem ditadura dos dois lados. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente tem que pensar que existiu uma ditadura muito forte durante 2 décadas aqui e que teve impactos diretos no sistema de ensino do nosso país. Então, por exemplo, na década de 70, os militares eles decidiram que tinham que dar acesso às pessoas ao ensino. Então, eles literalmente, sem ter um plano de construção de novas escolas, sem ter um plano de alfabetização ou coisa do tipo, qualquer plano pedagógico muito claro, eles simplesmente colocaram mais pessoas dentro das mesmas escolas. Então, agora a galera está indo para a escola, e foi ali na década de 70 que começou esse inchaço do sistema público com 40 alunos dentro da sua sala. Acho que quem estudou aqui em escola pública sabe o que é isso. Então, e quando você tem 40 estudantes ali dentro daquele ambiente, dentro de uma carga horária muito enxuta, né, para passar diversos conteúdos, o professor ele nunca vai conseguir, de fato, aprofundar em questões raciais, estruturais, de preconceito estrutural, racismo estrutural, porque não dá tempo. O nosso sistema de ensino ele não é feito para isso. Tá? A gente tem um sistema de ensino, literalmente, ele é separatista por natureza, ele é segregador por natureza, porque eu tenho muita gente no ensino básico e eu tenho pouca oferta do ensino superior. Então, vai ter uma galera que vai ficar pelo meio do caminho, obrigatoriamente, pela maneira como o sistema funciona. E o vestibular, ele é a maneira de você botar um funil ali e tirar só uns tecos de algumas pessoas. E aí a gente tem diversos sistemas de ensino privado, pegando mercado para isso, como isso está relacionado a formas de ganhar dinheiro, ao capitalismo e como é que isso gira a roda e tudo mais. Mas só quero trazer esse contexto histórico da década de 70, porque a gente está vivendo agora, 2022, entra o que a gente está chamando de novo ensino médio. E aí no novo ensino médio o aluno agora pode escolher o que ele quer fazer, eu quero estudar área de exatas, eu quero ir para biológicas, então eu vou pegar mais matérias de bio, de história e tudo mais. Só que isso vai fazer com que, em muitos casos, o cara consiga passar 2 anos sem estudar história, sem ter o mínimo de geografia, sem ter o mínimo de contexto sobre a sociedade na qual ele vive.
Então, isso pode deixar ainda mais grave esse processo de conhecimento da nossa cultura, de conhecimento do nosso passado, né? Porque agora as pessoas têm escolha, então elas vão para o caminho que elas querem. Com 15 anos, eu escolho não estudar história do meu país, porque eu prefiro estudar história nórdica, eu acho que isso é mais importante para mim. Eu vou me divertir mais estudando história nórdica, e é isso. Então, a partir do ano que vem, a gente tem um problema com cargas horárias de ciências humanas, que já sofreram retaliações no passado, com exclusão de filosofia do ensino médio, diversas outras coisas, mas agora pode piorar um pouco mais, porque, enfim, o cara pode escolher simplesmente não estudar nada, e ir só para uma outra área. Então, assim, parece que não, mas eu não gosto de falar desse jeito, mas parece que é tudo orquestrado mesmo, é planejado para ser desse jeito e acabou, mas eu não posso afirmar isso, é complexo. O animal. Cara, eu vi por cima isso, e a gente sempre troca umas mensagens aí no WhatsApp e tal, né? E esqueci até de mandar para você, mas é aquela coisa, né? O que era o plano de emborrecimento a longo prazo passou para o médio e daqui a pouco já é o curto. É curto prazo, vamos emburrecer e já era. Galera, porra, achei muito legal a trocação de ideia que a gente teve aqui. Eu achei que nós nos somamos muito bem nessa discussão. E eu acho que a gente já pode começar a caminhar passos mais largos para o final do vídeo e as nossas conclusões, né? Então, eu queria que a Helena deixasse meio que um recado final aí, as redes sociais e também a sua conclusão, Helena, se você... Claro, a gente já discutiu aqui, mas em cima da representatividade dessa data, você acha que a gente está caminhando num caminho certo? Você acha que está havendo, sim, uma ascensão do combate ao racismo, impulsionado, talvez, por essas discussões e pelo alcance de que publicações como as da página Preto no Metal tem no Instagram e em diversas outras redes sociais? E é meio que isso. Deixa o recado final para a galera aí. É complicado a gente falar que está tomando uma proporção maior, porque realmente está, né? Até está tomando essa proporção que a gente até assusta quando ouve falar, mas ainda, né, no contraponto, a gente vê uma resistência muito grande de uma outra parte, né? Porque acaba que a gente toca naquela questão do privilégio, porque não dá para falar não dá para a gente falar sobre antirracismo, sobre, né, misoginia, transfobia, sem falar de privilégio, né? Se tem alguém sendo oprimido, tem alguém ganhando com isso, né? Isso vale para toda e qualquer marginalização. Então, a galera ainda fica naquela resistência de, pô, por que igual a gente está falando, por que preço tem que ser melhor? Pô, por que a pessoa tem que ter um emprego só porque ela é trans, né? E acaba que distorce o que a gente está querendo, a mensagem que a gente está querendo passar sobre essa questão, né? Eu queria demais novamente agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de levantar essas questões e fazer com que a gente tenha uma oportunidade de refletir sobre isso. Dizer que o Preto está aí, né, desde 2019, tentando falar a respeito de representatividade, tentando combater o preconceito com as postagens de conteúdo que a gente divulga e conseguindo. Convidar o Antônio aí a conhecer, se já não conhece, o Músico por Dia, que a gente divulga na página, tanto do Facebook quanto do Instagram, que tem músicos pretos, e a gente começou como uma maneira de, na pandemia, né, ajudar a criar conteúdo, mas acabou passando e segue até agora. Então, todo dia tem um músico preto que a gente divulga para conhecer, para ampliar o horizonte de músicos pretos, de representatividade. Segue a gente no Instagram, Preto no Metal, segue a gente no Facebook. A gente está com um Apoia-se bem bacana, que a gente divulgou há pouco tempo para terminar o nosso documentário, para ajudar nos custos, porque quem sabe, quem cria conteúdo sabe que nada é de graça, né? E a gente não faz nada sozinho. Então, quem se identifica com a proposta do Preto, procura o Apoia-se, o Preto no Metal dentro do Apoia-se, procura no site do Preto no Metal, tem o link para o Apoia-se, nas nossas redes sociais a gente está seguidamente falando disso, porque a gente quer continuar criando conteúdo de qualidade e quer continuar levantando essas questões para que a gente tenha o objetivo final, que é uma cena mais inclusiva. Agradecer imensamente a oportunidade de conversar, conhecer, enfim,
saber mais, então eu vou conhecer, eu não conhecia, né? Então vou me envolver mais, até para esse objetivo que eu comecei no começo do ano, não consegui a fundo, acho que agora eu tenho material para ir atrás. E eu queria fechar falando duas coisas. Uma é contar uma história, acho que a Helena comentou não é que o preto quer ser melhor que o branco, a gente só quer ser representado. E eu lembro quando eu tinha ali 16, 17 anos, eu vi um clipe do Kill's Engage com o Howard Jones cantando. E aí foi muito maluco, porque eu já escutava Rage Against the Machine, mas eu estava ali numa idade que eu estava escutando muito metal, e aí eu vi o Howard Jones e eu falei, caralho, peraí, mano, tem um preto na frente de uma banda de metal extremamente incrível, tá ligado? E é esse ponto de representatividade, da gente se sentir incluído dentro do jogo também. É isso. Então é isso que a gente quer. A gente não quer ser melhor. A gente só quer fazer parte. A gente faz parte da sociedade. É isso. E eu lembro muito forte disso, do Howard Jones, o primeiro clipe que eu vi do Kill's Engage, que minha mente explodiu. Eu falei, caralho, incrível. Assim. E aí o segundo ponto, o professor gosta de cagar uma regra, indicar um livro, acho que é legal. Curtindo a Música Brasileira, ele é um livro que fala sobre todos os gêneros musicais aqui do Brasil. Tem uma parte só sobre rock, então vai trazer um pouco da história, fala sobre os Inocentes dentro do punk, vai falar sobre bandas de mais pop rock e tudo mais. Mas é legal porque aqui tem uma parte só de black music, que é algo que me chama a atenção, de novo, porque 54% da população negra no Brasil, e dentro de um livro que fala sobre música brasileira, eles tiveram que segmentar o black music dentro de um escopo, porque dentro dos mais diversos gêneros, a gente tem mais brancos produzindo música, produzindo cultura. Então, acho que é legal para quem quiser conhecer outros gêneros locais, conhecer mais sobre a cultura local. Depois, acho que vale a pena deixar o link aí do livro também. E é isso, gente. Muito obrigado, aprendi pra caramba hoje e continuamos juntos aí. Valeu demais aí vocês. Claro, o Antônio Carlos é de casa, eu sabia que ele ia aceitar o convite e tal, mas a galera do Preto no Metal, eu me sinto de verdade muito lisonjeado por vocês terem aceito o meu convite. Eu sou muito fã do trabalho de vocês e muito fã da importância, né, que vocês trazem com esse trabalho de vocês, da representatividade. Eu sempre achei algo muito importante e, claro, essencial, e eu desejo que vocês tenham muita sorte na caminhada e continuem com muita força aí. E, mano, precisando de mim, dos meus inscritos e precisando do Antônio, tamo junto, valeu demais, obrigado, mano, é nóis. Tamo junto, Léo. Tamo junto, obrigado. Valeu.